Deus. Aleluia. Nesses últimos dias, irmãos, Deus tem falado conosco acerca de viver um propósito divino, acerca de estar debaixo de um propósito divino, acerca de desfrutar um propósito soberano, acerca da gente ter essa experiência com nosso Deus. Provérbios 28:16, Wanderson. Glória a Deus, ou melhor, 28:13. Aleluias. A pergunta que sempre o pastor está falando nesses encontros, nessa palavra que o Senhor nos deu, foi a seguinte: será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que vale a pena viver debaixo de um propósito divino, irmã Lucivânia? Será que não é perca de tempo, irmão Eliezer? Será que não é uma falácia, uma história de carochinha? Será que estar debaixo de um propósito divino não é você perder o melhor que a vida tem para você? Será que é necessário mesmo, irmão Ari, a gente dar ouvidos a se envolvermos, a encararmos de frente essa realidade, esse desejo que Deus tem para que eu e você possamos viver isso em nossas vidas? A palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final leva à sua morte. A palavra do Senhor também diz que eu é que sei, eu é que cuido do teu futuro, para dar a você aquilo que você deseja, aquilo que você espera. Então, será que vale a pena, igreja? Será que vale a pena caminhar por um caminho onde a gente basicamente não sabe o que vai acontecer? Porque Deus tem coisas grandes, porque Deus tem coisas maravilhosas, mas a gente precisa entender o propósito de Deus em nossas vidas. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não sabia de nada de hoje, ele só entendeu o propósito. Ele não sabia, irmão Ari, para onde ia, sim ou não? Ele não sabia o que era, o que ia acontecer amanhã. Ele somente entendeu o propósito. Ele soube, Anderson, viver na prática um plano de Deus na sua vida. Ele soube, Eliezer, ser homem para dizer a Deus: eu não sou mais menino, eu não vou mais perder tempo, eu não vou mais brincar, eu não vou mais ficar em cima do muro, eu não vou mais viver uma vida espiritual desregrada, de qualquer jeito perante o Senhor. Ele foi muito homem de honrar com sua palavra também e encarar a sério o propósito de Deus. Mais uma vez vos digo, Abraão não entendeu nada, ele não sabia para onde ir, ele não estava entendendo. O que ele entendeu foi que Deus tinha um propósito na vida dele, somente isso. E como é bom quando Deus tem um propósito em nossas vidas. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Então faça igual a Abraão, dê ouvidos, mesmo sem entender agora, mesmo sem saber o que vai acontecer quando você sair por aquelas portas, porque Abraão não sabia para onde ia, irmão Ari. O Senhor somente chegou a Abraão e disse: sai da tua parentela, porque eu tenho um propósito divino na tua vida, e vem para a terra que eu vou te mostrar. Somente isso. Mas você pensa que foi fácil para Abraão sair do conforto, sair do convívio dos seus familiares, da terra que ele já era acostumado? Não foi fácil, porque Abraão já tinha a comodidade de todos os dias
né, viver a mesma coisa, já saber o que tinha para fazer. Aí Deus olha para Abraão e diz a ele: sai da tua parentela. Em outras palavras, Deus estava dizendo: deixa a tua vontade de lado. Até aqui tu viveste do teu jeito, agora eu quero cumprir a minha vontade na tua vida. Mas para que eu venha cumprir a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável na tua vida, tu precisas me obedecer. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Será que vale a pena, irmão Ozeane? Esses últimos dias, irmão Ediógenes, diácono Eliezer, Deus está providenciando aí, viu? 2 diáconos aí. Ô Vantes, pode baixar um pouquinho o microfone, não está dando microfonia. Glória a Deus. Vale a pena, irmã, viver o propósito do Senhor. Você sabe por quê? Tem muita gente se frustrando na vida. Você sabe por que tem muita gente, irmã Lucivânia, rodeando a terra prometida? Porque ainda não entendeu o propósito. Deus não queria que aquele povo passasse o tempo todo, irmã Silvânia, rodeando a terra prometida que Ele preparou para o povo. Que Deus rude é esse? Que Deus bravo é esse? Que permitiu o povo rodear a terra 40 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus tinha um propósito, a terra era do povo, como Deus já tinha falado aos seus antepassados. Mas o povo não entendeu. Quando Deus, Regivaldo, mandava maná do céu para que eles possam se alimentassem, eles davam glória a Deus. Quando Deus fazia a água jorrar da rocha, eles se alegravam, eles diziam: o nosso Deus. Mas quando eles sentiam falta de alguma coisa, quando eles passavam por alguns apuros, eles olhavam para Moisés e olhavam para ele assim: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus, Moisés? Ué, Deus não é mais Deus deste povo, não? Escute isso. Quando a gente não entende o propósito de Deus, quando a gente não dá ouvidos ao propósito de Deus, quando a gente não quer dar ouvidos ao chamado de Deus, a viver debaixo de um propósito divino, se prepare, meu irmão, porque assim como aquele povo, você pode viver também 40 anos rodeando a terra que o Senhor prometeu a você. Amém? Mas como é, pastor, que eu vou entender isso? A gente citou alguns versículos aqui e foi algo muito proveitoso. Sinceramente, ficou marcado em mim. Eu estava escutando a pregação aqui, eu não tinha preparado nada disso, e Deus tinha falado a Deus dizendo: olha, avisa ao meu povo. Eu tinha preparado outra coisa. E Deus surpreendeu a gente aqui. Ficou marcado, foi uma experiência minha, e todos que estavam aqui foram tocados também, tenho certeza disso. Pastor, como é, ou o que devo fazer para estar debaixo do propósito divino? Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Obedeça. Obedeça ao Senhor, porque na vida entre Deus e você, nesse relacionamento, se não houver obediência, se não houver obediência, a gente vai ficar rodeando a terra, a gente vai ficar vivendo como muitos outros vivem por aí,
Aí vai chegar pessoas e até um inimigo sujo vai chegar perto de você e vai dizer assim: tu não estás na igreja? Tu não estás passando por isso? Tu não estás passando por aquilo? Cadê teu Deus? Tu não vive dentro da igreja? Irmãos, entenda uma coisa, eu não me canso de dizer isso, irmã Lucivânia. O que adianta estarmos dentro da igreja de hoje e longe de Deus? Tem alguma valia se arrumar todinha, se periquitar todinha, vir para a igreja, mas está vivendo longe de Deus, está dentro da igreja e longe de Deus? O que é que vale? O que é que tem de bom aí? Escuta a palavra e não dá ouvidos, sabe o que tem que fazer e não faz. Irmãos, eu creio que Deus tem para você novos dias, um novo tempo, uma novidade de vida, um novo propósito, mas a gente precisa se encaixar. Você quer ver uma realidade, irmãos? Atualíssima. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro e a minha justiça. Veja, viu? A gente está fazendo o contrário, e para as coisas de Deus a gente é vagaroso demais, a gente faz quase parando. A gente faz de qualquer jeito, muitas das vezes até com cara feia, e Deus só contemplando, e Deus só atuando, vendo a nossa atuação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha, irmã Silvana, Sérgio, aonde a gente está se precipitando é de hoje. Olha aonde a gente está se precipitando. As demais coisas que o Senhor acrescenta, a gente está correndo atrás feito doidos, feito malucos, com a permissão da palavra. Essas coisas que o Senhor diz que Ele vai acrescentar, a gente está trocando. A gente corre atrás das coisas que tem para acrescentar, a gente se flagela, acorda de madrugada, não dorme direito, e tem isso, e tem cliente, e tem aquilo outro. Que tal se você vivesse, mesmo sem entender, mas vivesse um propósito divino, estivesse debaixo de um propósito divino na tua vida? A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar, Lucivânia. Não precisa você ficar pensando no que vai acontecer amanhã, não. Deus vai providenciar. A Bíblia diz que Ele dá aos seus enquanto eles dormem, igreja. Descansa, tão somente não foge do propósito que Deus tem na tua vida. Você pode estar como for, viu? Pastor, minha área financeira está daquele jeito, eu creio na restituição, mas abra o seu coração, esteja firme e constante, porque assim tem que ser um servo do Senhor. Ele tem que ser firme debaixo de um propósito, ele tem que ser constante na presença do Altíssimo. Guarde essa palavra, essas duas palavrinhas, essas duas frases, melhor dizendo. Se você quer estar debaixo de um propósito divino, seja firme e também seja constante. Não fuja, não reclame, não fique pensando como vai acontecer. Então somente faça igual a Abraão: Senhor, a partir de hoje, eu vou criar coragem, eu vou exercer minha fé. Eu não quero mais estar na igreja, só aparentando ser uma coisa, todo bacaninha, bem vestido, e a minha realidade é outra coisa. Eu quero viver a verdade, eu quero contemplar a tua bênção, a tua multiplicação, eu quero contemplar com os meus olhos a bênção do Senhor na terra dos viventes. E Deus confronta, só para ver a nossa reação. Deus prometeu um filho a Abraão, olha para aí.
Abraão já velho, ele até riu da promessa. Sara, sua esposa, não tinha condições, ou melhor, foi Sara que, né? Não tinha condições mais de gerar filhos, irmãos. Mas eles estavam vivendo, irmão, entendam isso, igreja. Eles estavam velhos, irmão Ari, não tinha como na ótica humana. Mas sabe qual era o diferencial, Lucivânia? Eles estavam, diácono Diógenes, debaixo de um propósito. E quem está debaixo de um propósito não morre sem ver a glória de Deus na sua vida. Já não tinha condições. Como isso vai acontecer? Sara ficou sem entender. Como é que vai? Ela deu uma gargalhada e disse: oxe, não, como é isso? Mas eles estavam vivendo debaixo de um propósito, irmã Neide. Tem um hino de Nana Azevedo que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor todos os sonhos. Agora veja, viu? Olha a iniciativa que Deus espera. Eu quero viver. Ó, continua. Amém? Quero fechar por aqui essa palavra. Temos a ceia, o pastor não quer ser tardio e terminar o culto fora do horário, mas eu creio que Deus falou com você. Lembre-se de Abraão, esses dois detalhes. O primeiro, Abraão, quando ouviu o desejo, a direção de Deus, mesmo sem entender, o que ele priorizou foi estar debaixo. Eu vou, Senhor, eu vou sair da minha parentela. Foi-se embora, sem saber o que ia acontecer. Segundo, olha que coisa rica, Regivaldo. Avançados de idade, mas vivendo debaixo de um propósito divino, um milagre aconteceu. A glória foi revelada e Deus honrou. Irmão Zezinho, eu não sei. Ah, pastor, tem gente aqui que diz assim: nessa vida eu não tenho mais prazer. Irmãos, tenha prazer nessa vida. O seu Deus não está pendurado numa cruz. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele reina sobre tudo e sobre todos. E quando ele olha para você, ele enche os olhos de Deus a sua vida. Você sabia disso? E tudo que ele deseja é que você não corra, não fuja, não fique rodeando a terra. Você vai perder tempo, vai se desgastar, vai ficar confuso. Não é tempo de atrair tropeços para nossas vidas. É tempo de viver uma realidade sobrenatural, que as pessoas vão dizer: como pode? Como pode, o irmão Ari? Como foi que isso aconteceu? Foi Deus. Foi Deus em nossas vidas. Amém? O pastor ia falar hoje aqui sobre o primeiro entulho, a primeira pedra de tropeço. Ó, próximo culto a gente vai falar sobre isso, irmãos. O pastor começou o culto aqui falando sobre a pedra de tropeço. E esses encalces, Regivaldo, tem atrapalhado muito a vida do cristão. Quando eu falo isso, dá-se a entender que eu estou aqui como pessoa perfeita, mas não sou. Sou pecador igual a você. Mas tem uma frase que fala comigo, Diógenes, que diz assim: não é perfeição, e sim, eu tenho isso marcado nas minhas Bíblias, são fases de efeito que servem para mim, que o Senhor me deu. Não é perfeição, e sim decisão. Decida viver, estar, continuar firme e constante debaixo de um propósito divino, para que você venha desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. E quando eu digo assim, melhor de Deus, a gente pensa logo em área financeira. Não, irmãos, veja, viu? Além disso, é você ter uma família abençoada,
filhos e filhas que vão ser direcionados, uma geração sendo alcançadas pelo braço forte do Senhor. Você já pensou, irmã Valquíria, você contemplando sua filha sendo abençoada, porque essa bênção começou da senhora primeiro? Já pensou, irmã Silvana Lavínia, sendo alcançada, porque a bênção começou na vida da senhora primeiro? A senhora não fugiu do propósito divino, e Deus honra com a sua palavra, e Ele diz mesmo que vai abençoar a descendência. É tanta coisa maravilhosa, irmã Neide, é tantas bênçãos, que a gente, sem entender, fica brincando com as coisas de Deus, Sérgio. Não leve Deus como brinquedo, não. Leve Deus a sério, porque Ele não brinca de ser Deus. Se você está aqui, demonstre mesmo que você ama Ele, porque se você não demonstrar isso, é perca de tempo. Nada vai acontecer. Vai ficar estagnado. Não, morreu. Quem foi? Regivaldo? O Wilson? Não, morreu. Está esquecido lá no... Não, já era ali. Irmã, já era. Tá, irmão Ari, oxe, aquilo já era. Você quer isso para você? Você deseja isso? Deus não deseja isso para você, e Ele quer fazer. Você quer ver uma coisa? Deus abençoar, e você na sua velhice, você contemplar coisas grandes de Deus na sua vida, e você ainda vê alcançar seus netos, bisnetos, tudo debaixo da bênção do Senhor ainda, e você olhar e dizer: valeu a pena, Senhor, não se embaraçar com as coisas do mundo. Valeu a pena, Senhor, estar debaixo de um propósito divino. Deus tem falado comigo, irmãos. Um certo domingo eu estava aqui, tinha preparado uma palavra, Eliezer, e Deus disse: fale para o meu povo que o meu desejo essa noite é que eles entendam que eles precisam viver debaixo do meu propósito. E foi algo que marcou. Quem quiser ver pode olhar no YouTube, está lá gravado também, é isso. E Deus começou a tratar comigo, Regivaldo, e eu tenho estudado isso, porque eu quero viver, e creio que você também quer. Amém? Ou não amém? Eu tenho certeza que a gente não pode ficar do mesmo jeito. Mas cuidado com os tropeços. Seja firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém, povo de Deus? Que essa palavra fique guardada no seu coração. O Salmo, coloca aí, Wanderson, só para a gente ver aqui, a gente finalizar, o Salmo 127. Veja o que diz aqui, irmãos. Será que vale a pena mesmo, pastor, estar debaixo de um propósito divino? Olha, vamos entender. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Para que tanto aperreio? Para que tanta coisa? Para que não dormir direito? Se o Senhor não te abençoar, irmão, olha, vai perder tempo, vai quebrar, vai se frustrar. Fica debaixo do propósito para tu ver se Deus vai se responsabilizar por você ou não. Mesmo perdendo, sem entender, Deus vai abrir porta onde não tem, para te surpreender, para te dizer que é fiel. Se não é o Senhor que vigia, o salmista está fazendo aqui comparações, resumindo, ele dizendo o seguinte: se não for o Senhor na tua vida, tu vai para onde? Por que tu está caminhando só? Por que tu está fazendo do teu jeito? Por que tu bate o pé, forma a tua opinião e nem tem quem tire? E Deus está falando com alguém aqui. E Deus trouxe você aqui para lhe encarar, falar a realidade, aquilo que você precisa. Por que tu formaliza uma opinião, guarda no teu coração, deixa cair e quer fazer do teu jeito?
Eu nunca vi na Bíblia homem nenhum que quis fazer do jeito que ele queria fazer, ele ser bem sucedido perante o Senhor. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Ó, fazendo comparações, viu? Outra comparação, próximo, Wanderson. Olha para aí, meu irmão. Será inútil levantar cedo. Isso é vida, irmãos. Olha, levantar cedo. E muitas das vezes a gente só se levanta cedo por tamanha preocupação. Sabiam disso? O corpo, a mente está tão presa a isso. O corpo estava querendo descansar, mas a mente não deixou. Aí fica a luta. Aí veja o que acontece. A gente correndo atrás de tanta coisa, aonde Deus vai acrescentar. Será inútil levar. Olha para aí, meu irmão. Que palavra. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando se flagelando arduamente olha para aí, o Senhor, que Ele, você tem certeza que você é amado por Deus? Prossiga, Wanderson, por favor. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Pode prosseguir. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Pode prosseguir. Como é feliz que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Aonde? No tribunal. Querida igreja do Senhor, o propósito divino, não fuja dele. Tudo que eu falei aqui, eu creio que foi proveitoso. Eu creio que Deus falou. E se você e eu vivermos isso, eu acredito que a gente vai ter novidades de vida. Eu acredito, Eliezer, que aquelas coisas que estavam enganchadas, Diógenes, aquelas coisas que estavam enganchadas, irmã Cida, que você já fez assim, deixou para lá. Deus vai desemaranhar todas, vai entrar com providência e vai chegar na tua causa. Aquilo que você não viveu ainda, irmã Roseane, Juliene, aquilo que a gente não viveu ainda, nós estamos 10 anos na presença do Senhor. Talvez você não entendeu ainda o propósito soberano, divino que Deus tem para a sua vida. E agora, depois de tantos anos, os seus olhos talvez estejam sendo abertos para viver uma nova realidade. Mas não é lá em cima não, pastor. Na terra dos viventes, Deus tem a terra que vai mandar leite e mel para você. Lá em cima, nem se compara com a glória que nos espera. Mas aqui embaixo, Deus tem coisas grandes em nossas vidas. E eu não me canso de louvar. Para a gente encerrar, louve o hino. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo, e não importa